Muito bem, gente. Então vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Vamos, desde já, acalmando os nossos pensamentos, mente, nosso coração. Vamos ficando mais tranquilos, mais serenos. E vamos também agradecendo desde já aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a Princesa Isabel e os negros, a Samirria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repaz na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro, saudemos também ao Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-las com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus e que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz e do seu amor. Saudando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa aula para todos. Muito bem, então. Bom, gente, é o seguinte, semana que vem é a nossa última aula do curso. Acabou o curso! Ai, gente, que maravilha! E não vai ter lição, tá? Porque a lição para a aula 38 vocês vão estar fazendo durante a aula aqui. Então, não vai ter lição para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, essa lição vai ser feita durante a aula. Aí, pessoal, eu queria pedir, se possível, vocês não faltarem na semana que vem, porque essa semana saem as avaliações, tá? E aí, para ver, certo, quem passou, quem não passou, como é que vai ser. Então, na semana que vem, vou pedir para vocês não faltarem, tá, pessoal? E aí a gente vai fazer a lição, né, da aula 38 em sala mesmo, tá? Então, a aula vai ser mais curta, certo? Mas é importante que vocês participem da nossa última aula do ano. Uhum.
Então, não vou passar a lição para vocês. Aí tem um outro detalhe que eu preciso passar para vocês, é o seguinte. Quanto à cerimônia de passagem, certo? Eles haviam passado para nós que eram para as pessoas levarem, né, um prato, né? Porque iria ter uma confraternização após as apresentações. Só que aí eles acabaram mandando para a gente o seguinte, que a casa vai fazer um pequeno coquetel, tá? Então, que não vai ter a necessidade das pessoas estarem levando o prato, porém vai ficar R$ 20 por pessoa, ok? Aí, a única coisa que eu gostaria, assim, daqui de vocês que estão, alguém, porventura, não vai no dia da cerimônia? Tem alguém aqui do grupo que não vai poder ir no dia da cerimônia, que é no dia 11/12? Ou todos vão? Bom, então beleza. Então todo mundo que está aqui... Até o momento. Até o momento, né? Exatamente. Então tá combinado que todo mundo vai, né, Leonir? Então tá bom. Isso Então, não repetir, pessoal... né? Oi? Isso não repetir, né? Não entendemos. Não entendemos o que você falou, Rogério. Isso é não repetir de ano. Ah! Mas se repetir, tem que ir do mesmo jeito. Vai se Vai repetir, fazer o básico de novo. É Só isso. Então tá bom. Então, na verdade, aí é o seguinte, eles pediram para que cada turma passasse os valores para os facilitadores, tá? E aí a gente repassa para a coordenação. E eles pediram para que isso seja feito até o dia 30, agora do 11, tá, pessoal? Os R$ 20. Aí depois a gente... Oi? Renata, pode ser Pix? Pode. Depois eu passo para você Tem que ativar. a gente vai ativar o Pix, aí depois eu te passo a chave, tá? Eu ponho lá no grupo, aí quem for fazer por transferência, aí pode mandar para a gente, não tem problema. A única coisa, sim, é só depois avisar, tá? Que mandou, para a gente poder fazer o controle. Eu mando para você o comprovante. Ah, então tá bom. Aí você confere se deu certo. Certinho, então. Outra coisinha, deixa eu já aproveitar, porque parece que deu certo do ano que vem, né, o curso continuar às terças-feiras, tá, pessoal? Então, tanto o básico 1 como o básico 2, parece que vai ser às terças-feiras, tá? A partir do ano que vem. E nós temos uma novidade também, que o nosso colega Rogério, Conduta, vai fazer parte do time dos facilitadores. Ele vai vir pro lado de cá. Exatamente. Olha a responsabilidade, hein, Rogério? Parabéns, Rogério. Parabéns, Rogério. Obrigado, Rogério. Parabéns. Espero poder corresponder com isso, né? Com Vai certeza. sim. Muito bem. Bom, pessoal, então eu acho que de recados para hoje seria mais isso que eu tinha que passar para vocês, tá? E aí depois, bom, aí depois qualquer coisa eu passo na próxima aula, se ficou faltando alguma coisa a gente já deixa certo. Outra coisa que eu ia pedir para vocês, eu esqueci, dos cadernos, tá, pessoal? Porque como essas 2 lições foram as últimas lições para apresentar, tá? Aí eu queria ver com aqueles que eu encontro na casa de quinta, de sexta, né, até mesmo de sábado, se puderem mandar os 2 cadernos para mim, que eu quero tentar ver, assim, é lógico que tem aqueles que já estão com os cadernos praticamente em ordem, só faltou essas lições para mim ver, né? Mas é para mim deixar tudo finalizado, eu quero ver se eu entrego antes do fechamento da casa, tá? Deixar tudo pronto e já deixar entregue para vocês, ok? Então... Depois eu vou mandar no grupo também, porque teve gente que não entrou na aula hoje, para estar pedindo isso também, tá? Aqueles que forem mandar por outras pessoas, por gentileza, me avisem, tá? Ou se forem deixar na sala do Helder também, só me avisar, tá bom, pessoal? Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, já vamos direto para as lições que vocês fizeram, tá? Então, vamos para a lição 36.
A gente passa a lição 36, depois a gente passa a lição 37. Vamos lá, lição 36, ingredientes do êxito, resposta está. Transcrever, ó, ler diariamente a lição 3, ingredientes do êxito, respostas da vida. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. Então, vamos lá. Hoje eu vou começar com a Eliana. Renata, eu não fiz a 36, viu? Eu só fiz a 37. Mas, ó, faz, Lúcia, para me entregar o caderno certinho. Não, eu vou fazer. É que esse final de semana foi muito corrido com cachorra doente, cirurgia, vai e volta, vai e volta. Eu fiz a 37 para deixar o caderno azul em ordem, que eu tinha as lições para passar limpo, né? Aí não consegui mais. Eu ia fazer ontem a 30, mas a 37 eu fiz e vou fazer a 36, com certeza. Então, tá bom, Lúcia. Então, eu te chamo na 37. Então, vamos lá. Pode falar, Eliana. O que eu escolhi foi: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Aprendo muito com a natureza. Acredito que ela é uma professora, que basta observá-la. O deixar cair as sombras do passado, como as folhas mortas que se desprendem da árvore, porque não servem e não agregam mais, é uma prática que há muito tenho trabalhado. Sei que tenho que viver o melhor de mim agora e não trazer tristezas do passado para que atrapalhem o meu avançar na caminhada evolutiva. Muito bom, Eliana. É o que a gente sempre precisa fazer, né? Nem sempre a gente consegue. Muito Mas bem. você sabe que observar a natureza é incrível, né? Como que ela ensina a gente, né? Nossa, isso é verdade mesmo. A gente conseguir tirar esse tempo, né, Liana, para ter, né, dedicar um pouco para essa parte, né, da natureza, para desligar. A gente acaba desligando mesmo, é muito bom. E eu acho assim, que nem quando a gente começa a seguir essa linha, né, mais espírita, assim, a gente começa a ter mais percepção disso, né? Eu confesso que eu era um pouco, eu sempre gostei muito de água, porém eu era um pouco a mata, assim, já não era muito meu forte. Hoje eu já procuro. Então a gente vai mudando. Então, bom. Bom, continuando aqui, Leoni. Quase. Eu escolhi saliente as qualidades e esqueça os defeitos. Se antes de tudo vermos as qualidades de alguém, os defeitos se tornam indescritíveis, escondidos da nossa visão, e suas qualidades ganham espaços. Muito A gente bom. muda o foco, né? Se o foco for para a qualidade, Sim, aí esconde o outro. Exatamente. Isso é que a gente precisa fazer. Com certeza. Sempre. Will, você fala a sua? Boa noite, falo sim. O parágrafo que eu escolhi foi: mobilize o pensamento para criar vida nova. Propício. Minha felicidade e minhas realizações só dependem de mim e de ninguém mais. Cabe a mim direcionar o pensamento para que isso ocorra, me esforçando, direcionando esse pensamento para um futuro e assim me reconstruir. Muito bom, Will. Vocês estão tudo afiados hoje. Estou trabalhando bastante. Vamos lá. Tadeu.
Ok, muito bem. Vamos lá. Sueli. Não fiz. Mentira, tô brincando. Eu fiz a 35 que eu perdi a semana passada, tá pronto. Observe, todo tempo é tempo de Deus, para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. É mesmo, com fé sabemos que tudo é no tempo de Deus, e sentimos que esperar por Ele é muito melhor, e vamos corrigindo nossos erros, e sempre recomeçamos esperando o seu tempo. Sentimos as mudanças em nossas vidas. Muito bom, Sueli. Isso mesmo. Ó, mais uma inspirada. Rogério Prado. Eu até me surpreendi com a frase que eu escolhi. Aí depois eu explico. Melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Agora eu sei que a gente estudando sempre, temos todo dia algo de novo para aprender. E vejo o que eu perdi e poderia estar mais adiantado nos meus pensamentos. Mas nunca é tarde, graças a Deus, que estou aprendendo agora. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de ler. E agora está me ajudando bastante. E eu escolhi essa frase. Né? Tudo e tudo passa. Bom, Rogério. Legal. Continue assim. Mari. Vamos lá. A minha é habitue-se a sorrir. Todo texto me tocou e me ensinou, porém o sorrir é tão simples e fácil. Não necessita de esforço nenhum, para mim é um remédio que acalma a alma. Remédio para quem recebe e para quem dá. Onde muitas vezes nós precisamos de um sorriso para o nosso dia ser diferente, assim será o nosso sorriso para quem está perto de nós. Ok, Mari, muito bom. O seu áudio está cortando, viu, Mari? Isso é a minha internet. Vou tentar trocar aqui. Tá, joia. Então, vamos lá. Rogério Conduta. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Sempre que eu medito e procuro acalmar a alma, sinto que estou cultivando a paciência e com isso me tornando mais feliz, que por sua vez alimenta uma simpatia crescente. Com essa calma e com essa simpatia, eu sinto que diminuo qualquer tendência agressiva. Que bom, Rogério. Me ouviu? Me ouviram? Ouvi. Muito bem. Eu só estava vendo a Mari aqui na tela, falei, ué, acho que é só... Tá, joia. Bom, acho que eu passei todo mundo, mas deixa continuando aqui. Pensar e responder posicionando. Quais os ingredientes do êxito descrito na lição 3 que você já possui com firmeza? Então, vamos lá. Tadeu. Que bom, Tadeu. É difícil. Então tá ótimo. Gente, mais alguém quer falar o item A? Item B. Qual deles você ainda precisa conquistar? Sueli. Sueli, você está sem som. Renata, eu não estou sabendo qual é. Não é pensar e responder posicionando-se? Ah, foi a A, agora a B. Agora é a B. Isso.
Sei, não. Não tá aqui, não. Já tá no 4 o meu, depois disso. Ah, você não fez o item A, B e C? Não sei, não tá aqui, não. Então tá bom, deixa eu pular. Vou procurar aqui, vai passando. Tá bom. Eliana, você fala B para nós? Saliente as qualidades, qual deles você ainda precisa conquistar? Habitue-se a sorrir, é um deles, que eu sorrio para as pessoas, mas eu sinto que eu preciso sorrir para mim mesma. Eu acho que é uma delas. E tem que falar mais ou só uma? Não, você pode falar. Você tem mais? Saliente as qualidades e esqueça os defeitos. Por mais que trabalhe para minha estima e evolução, sempre me acho ignorante, com muito a aprender, a ser e fazer ainda. Depois tem viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã você precisará viver hoje. Tenho ainda que trabalhar a ansiedade, que de vez em quando me abate. Tenho sede de fazer muita coisa ainda e o tempo passa muito rápido. Entendo que preciso ter fé e confiança. Se for para ser, será. Mas ainda às vezes me pego com esse sentimento. Aí tem um monte, mas tá Então tá bom. Eu vou aproveitar que você falou disso. A letra C, ela pergunta assim, o que você está fazendo para conquistá-los? Você não quer dar um exemplo para a gente, Eliana? Já vou aproveitar o embalo aqui com você. Eu refletindo e meditando, procurando fazer sempre o meu melhor, evitando me julgar e me desculpando por falhas que ainda preciso superar. Muito bom, Eliana. Parabéns. Gente, mais alguém quer falar o item B e C? Gostaria de se expor? Tudo bem, então. Então, vamos para o item 4. Meditar e posicionar-se para o escrito. Todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Rogério Conduta. Tenho ciência que tudo vem de Deus, por isso devemos agradecer-lhe e ser muito grato, claro. Sempre que algo ocorre, tem algum motivo para tal fato suceder. E devemos sempre aprender com esses fatos e recomeçar novamente a jornada de onde paramos. Ok, Rogério, muito bem. Quem mais quer falar o item 4? Eu quero, Renata. Pode falar, senhor. Renata, faltou a B e a C mesmo. Eu fiz tanta confusão entre a 36 e 37, quando eu vi, eu estava lendo a 37, eu fiz uma bagunça aqui. Eu vou fazer, faltou as duas. E a 4 eu pus assim, não adianta sofrer e querer, precisamos esperar e recomeçar. Porque a gente sofre, quer as coisas, mas não adianta. Tem que esperar e estar sempre aprendendo, tentando melhorar, né? É isso aí. Sim, exatamente, Sueli. É a tal da paciência. Então, tá bom. Hoje eu perdi a paciência. Não Hoje pode. eu perdi, eu briguei com a minha irmã hoje. Eu falei o que eu Sueli. queria, ela falou que ela queria, ela saiu, voltou, ficamos bem. Tá bom. Estava as duas nervosas. Ok, então. 5, vivência da semana. Exercitar durante toda a semana o sorriso amoroso, escrevendo o que conseguiu a respeito. Mari. Vamos ver se agora melhora o áudio. É melhor? Bom, tive uma semana de intensa gratidão, uma semana de mais um sonho realizado e muitas graças alcançadas. E pude perceber que quanto mais nós doamos sorrisos sinceros, mais nós nos evoluímos. Pude sentir uma paz de espírito inexplicável, só gratidão. Que bom, Mari. Legal. Foi uma semana muito maravilhosa na minha vida, então estou ainda nas nuvens. Ah, que legal. Aproveita. A vivência
Will, você pode falar para nós? Posso sim. Semana difícil, problemas, tristeza, de poucos sorrisos. Uma semana para usar para um recomeço e esquecer dela posteriormente. Ok, Will. Muito bem. São nossos altos e baixos, é isso mesmo. Gente, mais alguém quer falar de vivência? Então, vamos lá. Afirmação. Caminho com passos firmes para a sabedoria universal. Leoni. Caminho com fé e segurança para seguir a minha vida. Ok, muito bem. Eu vou aproveitar o embalo e vou chamar o Rogério do seu lado aí. Ah, mesmo. Ele saiu. Procuro seguir e andar no caminho do bem, para que um dia eu possa alcançar a luz do universo. Muito bom, Rogério. Legal. Mais alguém quer falar a afirmação? Então, tá bom. Então, vamos para a lição 37. Mudar os caderninhos. Então, imediatamente a lição 17, dever e trabalho. Sinal verde. Transcrever o parágrafo que mais você precisa trabalhar e escrever o que está fazendo a respeito. Então, vamos lá. Rogério Conduta, começa para nós. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Eu acho que todo emprego é um pouquinho chato. Por isso, acho difícil sentir alegria todo o tempo. Tento mudar meu pensamento, procurando opções alegres durante o trabalho, principalmente nesses momentos em que surge alguma tensão que quebre essa alegria. Muito bem, Rogério. Preciso melhorar nesse quesito aí. Tirar um 10. Normal. Isso é normal, viu, Rogério? Lúcia, você fala isso para nós? Não consegui encontrar nenhum parágrafo que eu precise trabalhar mais. Não porque eu faça tudo bem, mas porque no momento não participo de nenhum trabalho em equipe. Já estou aposentada, moro sozinha e não tenho ido trabalhar na casa espírita. O único trabalho em equipe que faço atualmente é no grupo de proteção animal, ao qual eu pertenço. De tempos em tempos, nos reunimos para fazer algum tipo de comida ou sobremesa para vender e poder continuar ajudando os animais carentes. Quando isso acontece, me empenho para fazer o melhor. Chego até a me divertir, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, mas no momento não estou fazendo praticamente nada. Ok, Lúcia. Mas você vai ver, daqui a pouco você retoma de novo. Ah, com certeza. Tá, joia. Mari, você fala a sua? É o item 2 ainda, né? Isso. Tá. Na formação, a minha frase foi: na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. No meu trabalho, sou extremamente exigente com a minha irmã, ela é meu braço direito, esquerdo, meu tudo aqui. Sou exigente comigo mesma e com os meus clientes. Preciso trabalhar a questão que às vezes as coisas não são como eu quero. Preciso trabalhar a perda do paciente e a eutanásia.
e necessito aprender que o cliente faz o que pode, e se não faz, não sou eu que vou julgar. Isso é meu problema. Entendi, Mari. É difícil, né? É bem difícil. A pessoa vem e fala que é a vida dele, o bichinho. Sai daqui e não dá uma de pirona que a gente pede, então é complicado. Entendi. Mas vai trabalhando, você vai ver. As coisas se encaminham. Tadeu, você fala a sua pra gente? Mas o importante é o querer, né, Tadeu? Independente do tamanho da sua mudança, é a constância, exatamente. É isso que eu acho que importa. Porque às vezes a gente pensa, né, não estou fazendo nada. Mas a gente, às vezes, não consegue enxergar que já está surtindo os efeitos. É que nós somos, que nem a Mari colocou, a gente se cobra demais. Né? E não pode ser assim. Nós temos também que ter amorosidade conosco nessa parte, certo? Porque se nós estamos aqui hoje, nós já estamos fazendo alguma coisa, com certeza. Tá, então... Não, você... Então, bom. Sueli? Eu pus o mesmo. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Hoje, penso que gostaria de ser uma profissional, ter sido, eu já sempre quis, para assinar com caneta tinteiro, porque eu amo caneta tinteiro. Se não tivesse casado cedo, teria sido uma paisagista e uma decoradora, que era meu sonho e ainda é. Mas não foi assim. Me casei cedo, sempre trabalhei com vendas para mim mesma e manicure, o que sobrou para mim. Mas realizei com muito otimismo e alegria. E estou aqui hoje. Não me formei, não estudei, não fui o que eu quis ser. Mas também quem mandou casar cedo, ter filho, mas eu realizei com alegria o que eu fiz. Sempre trabalhei. Então tá bom, que bom. Gente, vai cair. A gente já volta. Sueli, você pode fechar seu microfone? Oi? Você pode fechar seu microfone? Isso. Agora não está dando eco. Então, vamos lá. Bom, continuando no parágrafo da 37, tá? Faltou eu chamar aqui, deixa eu ver aqui, o Rogério Prado. Vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Então, né? Oi? Então, tudo bem. Aqui minha tela aqui não estou vendo ninguém, só estou vendo eu aqui. Mas tudo bem. Estamos escutando, né? Sim. Vamos lá. É a segunda, né? Isso, item 2 da 37. Tá. Eu escolhi o compromisso de trabalho, inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço da equipe na obra a realizar. Eu sempre trabalhei sozinho e não aceitando as opiniões das pessoas, mas vejo que o compartilhar o trabalho e eu aprendo a entender as pessoas e não só eu, egoísta, no caso, eu usei essa palavra, né? Isso só tenho a aprender com isso. Ok, Rogério, muito bem. Aproveitar a Leoni do seu lado. Vou falar dela para gente. Então, vamos lá. O meu caderninho ficou com você de novo.
Eu não te encontrei essa semana. Eu levei na quinta e levei no sábado. Quer dizer, na quinta e sábado. Não tem problema, tranquila. A Lúcia, foi assim difícil a frase, mas não que eu não que eu tenho praia, não é isso. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Então, eu acho assim, é muito comum entrarmos na vibe de outras pessoas quando falam mal de outra, mas já estou me policiando e melhorando meu comportamento. Confesso que quando isso acontece, chego a ter arrependimentos. Eu fico chateada, realmente. Que às vezes, se você está ali conversando, a pessoa vem, fala mal e a gente entra, né? Uhum. Não a ponto, assim, de ridicularizar a pessoa, mas de entrar na dela, né? De concordar e a gente fica chateado. Mas é bom assim, você percebe, você vai se policiando mais, Leonie. Verdade. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Quem não falou? Will. Eu não consegui achar uma frase que encaixasse muito, então eu peguei uma aleatoriamente. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. Acho que para algumas tarefas maiores não estou preparado. Por isso estou me preparando aqui. Ok, Will. Assim tá certo. Vamos lá. Acho que eu não chamei. Eliana, eu chamei? Então, Eliana. Eu escolhi. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Eu tenho alguns trabalhos que não me empolgo muito a fazer, como faxinar a casa, por exemplo. Mas, ultimamente, de uns 2 anos para cá, eu coloco o fone de ouvido e, com algo que gostaria de aprender, passo a ouvir. Quando percebo, já fiz tudo. Aspirei o chão, tirei o pó, passei pano no chão, e tudo com alegria. Essa foi uma forma que consegui para que esse trabalho não me chateie. Legal. Boa dica, Eliana. Muito bem. Eu gosto de ouvir palestras espirituais e eu acho que, sabe, aquela alegria vai entrando e quando eu vejo já está tudo pronto. Legal. Também. Então, acho que já foi todos, né? Então, tá. Então, vamos passar para o... Item 3. Escreva sobre suas conquistas e dificuldades na reforma interior. Então, deixa eu ver quem que eu vou chamar. Lúcia. Você não fez a 36? Verdade, agora o trabalho é mais a 37. Bom, escreva sobre suas conquistas e dificuldades na reforma interior. Minha maior dificuldade é a percepção, ou seja, sempre foi e ainda é muito difícil para mim fazer uma autoanálise. Ainda me vejo a mesma pessoa que começou o T2. E até acho que a pandemia me deixou ainda mais preguiçosa no sentido de participar de atos de ajuda ao próximo em grupo. Tenho feito isso de forma individual, tanto com pessoas como com animais. Ok, Lúcia. Então, para você repensar aí. Então. Mas eu lembro que desde o começo eu falei para você, Renato, que eu tenho dificuldade de percepção de mim mesma. Uhum. É porque, na verdade, é aquilo que a gente fala, né? É muito fácil a gente olhar o outro, assim, mas conseguir a nossa autoanálise, né, realmente. Tem certos pontos, assim, que é normal a gente ter essa dificuldade, Lúcia, principalmente agora no começo do curso, tá? Uhum. Isso acontece mesmo, é natural, é normal, por quê? Porque são aquelas coisas assim que
a gente ainda está começando a se descobrir, né? Então, através da lição ali, que a gente está começando a pensar, que a gente está começando a refletir, né? Aquilo que vai pedindo para a gente. Então, é natural a gente ter essas dificuldades. A partir do momento que a gente entra para o curso, certo? Que a gente chama lá... que aqui a gente está no inicial, que a gente entra nesse curso que é a partir do aspirante, aí lá as percepções elas são maiores, porque a gente vai trabalhar muito a parte das virtudes, a parte dos defeitos, então vai ter mais bagagem, vai ser mais fácil. Tá? Então, não, como é que se diz? O importante, Lúcia, é quando você fizer a lição, tentar ser mais sincera possível. Tá? Mas quanto a essa parte da dificuldade, isso é natural, isso acontece mesmo. Nós passamos por isso. Por isso que ele chama básico 1 e básico 2. É. A escola começa mesmo nos aspirantes. Tá. Ou então eu posso ter esperança de melhorar. Sim, é para fazer esse trabalho. É que, assim, nesses 2 anos que vocês fizeram, foi um pouquinho prejudicado, porque vocês não fizeram na casa. Foi presencial. Vocês iam ter uma ajuda muito maior se tivesse tido a oportunidade de ter feito lá, né? Então, normal vocês terem a dificuldade. Agora, se Deus quiser, o ano que vem retorna para casa, aí vocês vão ver bem a diferença. A diferença, né? Ok. Mas fica tranquilo. Que bom. Vamos lá. Mais alguém quer falar o item 3? Ninguém quer desistir. Então, vamos. Item 4. Meditar e responder posicionando-se. Como você vê o trabalho em equipe? Rogério Conduta. Eu acho bom, e porque sempre irá complementar o trabalho do outro, né? Dividindo assim e aliviando a carga do serviço como um todo. Basicamente é isso que eu vejo. O trabalho em equipe, um pega uma parte que gosta mais de fazer, o outro pega outra, a outra pega outra, então o serviço rende rápido, né? Vai rapidinho, as coisas acontecem mais fácil. Exatamente. Mais alguém quer falar o item A? Item B. Você já trabalha em equipe? Vou ver aqui. Rogério Prato. Você já trabalha em equipe? Não, mas estou começando a pensar mais sobre este conceito e o assunto. Ok. Bem objetivo. Porque, assim, a maior parte do meu trabalho depende exclusivamente de mim, né? Na criação, de fazer a elaboração do vídeo, esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho a minha ideia. Aí, com essa parte, dificilmente eu aceitava. A não ser que a pessoa, quando vem com o roteiro pronto para poder fazer. Mas a pessoa, eu sei que é difícil essa parte. Mas, assim, agora eu estou vendo o quanto que eu perdi com isso. Né? Ok, Rogério, muito bem. Mas essa pergunta não é só para o trabalho remunerado, né? Não, Trabalho é qualquer todo em si, tipo né? de trabalho. Então, que nem aquilo que eu tinha falado, né? Tem o trabalho lá na casa, tem o trabalho do centro, né? Que a gente trabalha em equipes também. Sim, sim. Né? Então, tem, na verdade, qualquer trabalho assim, que envolva, né? Independente da onde você estiver, mas ali que envolva
Outras pessoas, né? Outras pessoas e também que você faça algo, né, assim, fora, né, digamos assim, do seu contexto aqui doméstico, ele é considerado, né, o trabalho também. Uhum, entendi. Muito bem, gente. Mais alguém quer falar o item B? Item C. Quais os benefícios proporcionados por um trabalho em equipe? Will. Muito, e todos bons. Mas a sensação de poder ajudar no trabalho comunitário é maravilhosa. Muito bem, Will. E você vê que o grupo de vocês, né, é um trabalho em equipe. Né, do grupo que vocês fazem lá de quinta-feira na casa, né? Então, Sim. cada um faz lá, assim, quando a gente vai, assim que a gente percebe, né? É tudo bem organizado. É um pouquinho cada um, é um trabalho de formiguinha, mas quando eu falo esse tipo de ajudar, é me referindo a esse trabalho, ele é maravilhoso. Eu não consigo me imaginar hoje sem estar nesse trabalho. Que bom. Muito bem. Bom, o Alexandre vai assumir aqui, que eu fiz cirurgia sábado, eu preciso fazer a minha água, tá? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, vamos tentar, né? Agora, então, vamos para o item D. Deixa eu ver aqui quem não falou ainda. Tadeu, você fala para a gente, então, o item 4D, como o trabalho nos retrata. Muito bem. Eu acredito que sim também, né? Mas é legal porque você expõe um lado da sua vivência e o Rogério expôs o lado diverso que ele vivenciou, né? Então é interessante para a gente ver e aprender com esses dois lados, né? Legal, tá? É para a gente aqui fora é uma coisa muito difícil. E nós Não é trabalho em equipe, é o trabalho em si que se fazia. E nós agradecemos a sua dedicação. Bom, é,
Preciso ver. Legal. Então tá bom, tá ótimo, tá vendo? Você foi, voltou, eu consegui fazer uma questão. Pode continuar. Mas vamos lá, então. Agora, o item 4E, a Leonie. Você serve além do próprio dever? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Desculpa, eu pulei, Leonie. Falha minha. É o item... Não, tá certo. Item E, você serve além do próprio dever? Acredito que sim. Gosto sempre de ir mais além, principalmente quando faço meu trabalho voluntário. Que já é um trabalho além. Eu estou assim, sempre mergulhando em águas mais profundas, sabe? Parece que é uma coisa que me instiga. Até falo para o Rogério, poxa, ele viajou e falou, nossa, você fez isso, eu falei, fiz, mas parece que eu não me sinto realizada ainda com isso. Eu quero sempre mais. Acho que quero mais ajudar, mais fazer, que eu não sinto fazendo. É engraçado. Muito bem. Vamos lá, então, agora o próximo. O item F. Você executa o trabalho com alegria e amor? Vamos ver aqui. Acho que não foi ainda a Sueli. Desde sempre, independente do trabalho que executo ou executei, até hoje. Tudo eu faço com muito prazer, com muito carinho, qualquer coisa. Qualquer coisa eu faço, gosto muito. Bom, Sueli. Muito bem. Como é que se diz? Eu percebo na Sueli que você tem um ânimo, né, Sueli? E é muito contagiante. Qualquer coisa me agrada. Qualquer trabalho, aí sei lá, tudo eu gosto, tudo eu gosto. Que bom, Sueli. Tem pessoas que falam assim, pelo amor de Deus, credo, tudo você tá bom, que chatice. Eu falo, tudo tá bom para mim. Tudo tá bom para A mim. gente nota, assim, no cuidado que você teve, né, de levar o bolo lá para o pessoal, embrulhou pedaço por pedaço. Capricho. Muito bom, voltou até com saudade. Logo eu levo outro. Logo eu levo outro. Ó, a gente precisa marcar, como é que fala, quando a gente voltar presencial lá para marcar, porque eu fiquei cansado do bolo. Ó, perdeu, hein, porque tava uma delícia. Obrigada. Tá vendo? Além do cuidado, ainda estava muito bom. Bom, eu vi que você não perguntou, né? Mas desses itens, né? Do sim. item A ao item F, se alguém quiser falar algum dos itens e não falou, gente, pode falar, tá? Ele foi pulando e não perguntou. Eu não estou acostumado. Tá tranquilo, então? Então tá, então vamos para a afirmação. Faço com alegria e amor o meu trabalho. Você chamou quem? Deixa eu ver. Tá. Eliana. Mesmo aqueles que não apreciam muito, tento dar um jeito de torná-los agradáveis. Então, eu sempre tento trazer alegria para tudo que eu faço. Muito bom. E vou finalizar com a Mari. Sempre. Sou grata por ter todos os meus trabalhos, todos eles. Pois sei que foi o dom que Deus me deu. Que bom, Mari. Até do limpar a casa, Eliana. Chegarei lá um dia. Eu odiava. Até eu ver que é o momento que eu fico sozinha, que é o que você disse do foninho do ouvido, que a nossa mente vai longe, longe, longe. Falo que a minha terapia ultimamente é limpar a casa. Mas eu gosto de meditar na calma também, mas sentadinha, sabe? Com calma. Sim. Muito bem, gente.
Alguém mais quer falar afirmação? Então, tá bom. Então, finalizado as lições. Aí, gente, é o seguinte, nós vamos, então, para a aula 36 agora, que é a matéria do Livro dos Espíritos, que é o livro 3º, As Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração. Perguntas 649 a 673. Cadê meu livro? Objetivos da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Bom, nós vamos ler, tá, pessoal? Então, os objetivos da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Lúcia, eu posso te alugar? Deixa eu repetir o que eu falei, que eu esqueci de abrir o fone. Eu já começo, eu esqueci de pegar o livro no armário, agora que eu fui lá buscar. Lei de adoração? Isso, lei de adoração. Aí você pode ler para mim o objetivo da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Ok. Objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Ai, só um momento que meu cachorrinho está latindo, está tossindo, vou pôr ele para o lado de fora. Só Toquinho, vem cá, vem. Eu estou fora aqui porque está tossindo, não precisa deixar o microfone aberto, tá? Fica aí. Mamãe já abre a porta, tá bom? Já. É que os meus cachorros participam de tudo quanto é aula. Quando eu dou aula de inglês, quando eu assisto a aula com vocês, aqui, quando a gente faz... Mas ele está com tosse, tadinho. Bom, objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. A adoração é para o homem resultado de um sentimento natural ou consequência de um ensinamento. É sentimento inato, como a da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ser supremo. Pode-se considerar a adoração como tendo origem na lei natural? Ela está na lei natural, pois é o resultado de um sentimento natural no homem. Eis porque se encontra entre todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Adoração exterior. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor está convosco. A adoração exterior é útil? Sim, se não for uma farsa ou uma vã simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, e cuja conduta desmente a piedade que aparentam dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo? Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando mal. Aqueles que acreditam com parcimônias que os tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma em que se exprimam. Quem tem apenas a piedade aparente é hipócrita. Aquele em que a adoração é apenas fingimento e presunção, em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz da adoração do Cristo uma profissão e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso pelos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está nos seus lábios e não no coração. Deus, que vê tudo, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o ignorante selvagem que vive isolado e será tratado desse modo no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, o desculpareis. Se é um homem que vê claramente, vos queixareis e tendes razão. Não pergunteis, portanto, se há uma forma de adoração mais conveniente,
porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado antes de uma língua do que em outra. Ainda mais uma vez, os cânticos apenas chegam a ele pela porta do coração. É repreensível praticar uma religião em que não se acredita sinceramente, visando somente o respeito e para não escandalizar aqueles que pensam de outro modo? A intenção, nisso, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Aquele que respeita as crenças dos outros não procede mal, faz melhor do que aquele que as ridiculariza, porque falta a caridade, mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não agradam os que aparentam se humilhar diante dele apenas para desfrutar da aprovação dos homens. A adoração coletiva é preferível à individual? Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não acrediteis por isso que a adoração particular seja de menos valor, porque cada um pode adorar a Deus ao pensar nele. Vai em frente, Renata. É só essa parte da vida contemplativa, professor. Ok. A vida contemplativa. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e pensando apenas em Deus, têm mérito perante Deus? Não. Porque se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, uma vez que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome seu tempo na meditação e na contemplação não faz nada de mérito aos olhos de Deus, porque a dedicação de sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. Ok, Lúcia, obrigada. Bom, essa primeira parte sobre adoração, certo? A gente já tinha falado um pouco disso, acho que no T2, né? E aqui o Livro dos Espíritos, ele explica um pouco mais detalhado, né? Então, a adoração, ela consiste no pensamento a Deus, né? A gente elevar o pensamento a Deus, certo? E se aproximar, a alma, né? Se aproximar de Deus. E na verdade, aqui ele fala também que esse sentimento, né? Ele está na nossa consciência, tá? Como espíritos, nós já trazemos isso conosco, tá? Porém, assim, tem aqueles que negam, né, essa aproximação com Deus, são considerados ateus, né, assim, que eles ainda não despertaram, digamos assim, a sua consciência, ou por próprio orgulho, eles negam isso. Porém, aqui ele fala no livro que não existe povos totalmente ateus, tá? Então, podem ter pessoas, mas os povos totalmente não existem. Todos têm a sua crença e a maioria acredita, segue Deus, no caso. E uma outra coisa importante que ele deixa claro aqui para a gente na adoração, né? Independente da forma como ela é feita, o importante é que ela seja feita de coração, certo? Então, ela só vai ser ouvida mesmo por Deus, digamos assim, se ela for sincera, se ela for feita de adoração. De coração, desculpa. Senão, ela vai ser considerada ali nada mais do que um ato, certo? Mas que não vai ter nenhuma valia perante os olhos de Deus, certo? Então, que isso seja algo importante. E outra coisa que ele fala aqui da vida contemplativa, que é interessante, certo? É que a importância de você fazer o bem pelo outro, né? De você estar envolvido em algo, certo? Em benefício ao outro, porque não adianta você ficar apenas meditando, você ficar apenas, né? Era uma coisa assim que a gente achava, assim, né? Os monges, digamos assim, né? Eles se recluem, né? Eles ficam lá reclusos, né? Assim, e se isolam, tá? E ficam praticamente apenas fazendo as orações, né? A sua autopunição, enfim. Só que aqui, esse tipo de, digamos assim, de crença que eles têm, esse tipo de conduta deles, ela não é adequada, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente faça caridade, que a gente pratique o bem,
que a gente possa ajudar o nosso próximo, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Então, que não adianta a gente ficar, por exemplo, apenas orando, mas a gente não fazer nada pelo outro, né? Então, a gente também tem que fazer, tem que ter ação. Não é somente ali, né? Aquela reclusão, principalmente quando nós temos a oportunidade de estar fazendo isso, tá? Porque, às vezes, o que acontece? Só um exemplo ali, porque às vezes a pessoa fala assim, eu precisei ficar reclusa, então eu não podia fazer nada, eu orei. Ótimo. Era naquela situação, você não podia fazer, mas quando você tem a oportunidade de fazer e você fica, digamos assim, se isola, então você está perdendo essa oportunidade, ok? Continuando aqui, nós vamos falar agora da prece, tá? Oi, quem me chamou? Pode abrir, Tadeu. Então, pessoal, é o mesmo link, tá? Para voltar. Vamos ver se depois os outros voltam, né? Então, da prece, essa parte da prece, Mari, você pode ler para nós? O meu livrinho, ele é bem daquele antigo. Mas será que todo mundo vai entender? É desse, ó. Não tem problema. Não tem problema, vamos. Na essência é igual. Não tem? Então vamos lá. Tá tranquilo. Da prece. É a prece agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que... Oi? Aquela que pode ser lida, mais bela que seja. Uma vez que seja lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece agrada a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pela oração do homem, vão, orgulhoso e egoísta, a menos que não represente a sua parte um ato de arrependimento sincero e de verdadeira humanidade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é nele pensar, dele aproximar-se, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos propor-nos 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece melhora o homem? Sim, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E o socorro jamais recusado quando pedido com sinceridade. Como então certas criaturas, a despeito de muitos orarem, têm um caráter malévolo, são ciumentas, invejosas e rabugentas, baldadas de benevolências e de indulgências, são por vezes até viciosas? O essencial não é muito orar, mas orar bem. Tais criaturas imaginam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um passatempo, mas não um estudo de si mesmas. A eficácia não está no remédio, mas na maneira de tomá-lo. É útil pedir a Deus o perdão para nossas faltas? Deus sabe discernir entre o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que é Deus pede o perdão para suas faltas, só obterá de mudar de conduta. A melhor prece são as boas ações, pois os atos valem mais do que as palavras. Pode-se orar ultimamente por outrem? O espírito de quem ora age por vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai a si os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. Temos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação de que se estende além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outrem é um ato dessa vontade. Se arde em sincera, pode chamar em seu auxílio os bons espíritos, a fim de surgir bons pensamentos e dar a força de quem necessitam o corpo e a alma. Mas aí, ainda a prece do coração é tudo e a dos lábios é nada.
As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza e o curso das nossas provas? Vossas provas estão nas mãos de Deus. Uma, a que devem ser suportadas até o fim. Mas nesse caso, Deus sempre considera a resignação. A prece vos atrai os bons espíritos, que vos dão a força de suportá-las com coragem e de modo que vos parece menos dura. Já o dissemos, quando bem feita a prece, jamais é inútil, porque dá força o que já é um grande resultado. Ajudar-te o céu e te ajudará. Bem o sabes, aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, ao gosto de ninguém, porque aquilo que do vosso mesquinho ponto de vista se afigura um grande mal para a vossa vida efêmera, é, por vez, um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não é o homem o autor, por sua imprevidência e por seus erros, e é punido naquilo em que pecou. Entretanto, vossos justos pedidos em geral são escutados mais do que pensais. Pensais que Deus não vos ouviu, de vez que não vos concedeu um milagre, quando, na verdade, ele vos assiste por maneira tão naturais, que vós parecem efeito de acaso, ou da própria força das coisas. Às vezes, mesmo inúmeras, ele vos suscita o pensamento necessário para que por vós mesmos saias do embaraço. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Neste caso, como podemos nossas preces proporcionar-lhes alívio e abreviar-lhes os sofrimentos? Terão elas o poder de torcer a justiça de Deus? Não pode a prece ter o poder de alterar o desígnio de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta um alívio de vez que lhe dá uma demonstração de interesse. E o infeliz sente-se sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece é ele estimulado ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É assim que se pode aliviar as suas penas, principalmente se por seu lado ele contribui com uma boa vontade. Esse desejo de melhor, excitado pela prece, atrai para junto do sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-los, consolá-lo e lhe dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Eles vos mostra, assim, que sérios culpáveis se não fizessem o mesmo pelos mais necessitados. Que pensar da opinião que impugna a prece pelos mortos, baseada em que essa está escrita no Evangelho? Disse o Cristo aos homens: amai-vos uns aos outros. Tal recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para lhes testemunhar afeição, sem entrar em detalhe sobre a maneira de atingir tal objetivo. Se é certo que nada pode desviar o Criador da aplicação da justiça, que ele próprio representa em todas as ações do Espírito, não é menos certo que a prece que lhe diriges em favor daquele que vos inspira afeição. É um testemunho da lembrança que não poderá deixar de contribuir para aliviar seus sofrimentos e o consolar. Do momento que testemunhe o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Não o deixe, entretanto, na ignorância de que uma alma simpática dele se ocupou, bem como lhe dão a saber que a intervenção desta lhe foi benéfica. Disto resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição e de recolhimento, e de reconhecimento por aquele que lhe deu essa prova de apego e piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens aumentou entre eles. Assim, ambos obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, supremo fim do Espírito. Pode-se orar aos bons espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como mensageiros de Deus e executores de sua vontade, mas o seu poder está na razão de sua superioridade e revela sempre o Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada é feito.
Eis porque as preces a eles dirigidas só são eficazes quando aceitas por Deus. Ok, Mari, obrigada. Para aqui? Pode parar. Bom, essa parte da prece, nós já havíamos falado bastante sobre prece, né? Tanto no T2, e aqui o Livro dos Espíritos, ele nos dá um pouco mais de conhecimento, referente à parte de orar pelos outros, né? De pedir, né? Aqui, digamos assim, através da prece, para que as nossas provas sejam eliminadas, enfim, ele dá um geral maior, tá? Referente à parte da prece. Mas o mais importante aqui é que a prece, na verdade, a oração, ela feita com fé, ela realmente traz todo o amparo, todo o necessário que nós precisamos, certo? Seja através, né, dos nossos espíritos protetores, ou mesmo através até, né, da misericórdia divina, a gente sempre recebe aquilo que a gente pede. Pode ser que não da forma como a gente gostaria, mas nós somos atendidos, né? Ok, pessoal? Bom, continuando aqui, a gente vai entrar nessa parte do politeísmo. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, uma vez que é falsa. O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz em sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Deu-lhes os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência, e desde então tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos. Não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo, sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos, e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles. E é por isso que, quando um homem se distinguia entre todos os outros, por suas ações, seu gênio, por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um Deus, e se lhe rendia um culto depois de sua morte. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Ora, as manifestações espíritas, lhes revelando a existência de seres incorpóreos, agindo como potência da natureza, eles os chamavam deuses, como nós os chamamos espíritos. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que na ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, eles lhe elevaram templos e altares muito lucrativos, enquanto que para nós, eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. Se se estuda com cuidado os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se sem dificuldade nelas todos os atributos dos nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações que não cessaram jamais, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz,
O Espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revelam os maiores e mais sublimes princípios da natureza. O politeísmo, na verdade, era a crença em vários deuses, né? Então, essa palavra significa isso, que na antiguidade, tudo o que não era relacionado à humanidade, digamos assim, eles acreditavam que eram deuses, que eram divindades, que estavam acima, né, do poder humano, e eles acabavam fazendo adorações, até que chegou um momento em que foi ocorrendo as compreensões e o homem foi, digamos assim, seguindo o Deus único, né? Mas até então, se a gente for ver a parte da história, né, tem, às vezes, até outras crenças mesmo, até hoje, seguem, né, outros deuses, tem adorações, mas a gente sabe que o Deus, ele é único, né, e isso, na verdade, dá até um pouco da ignorância dessas pessoas, tá bom? Continuando aqui, a parte dos sacrifícios. Vou dar para você. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria se impõe sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido neles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo a sua crença falsa, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como as praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua fonte num sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois, os homens deles abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifício, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia dos espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora não o fizessem menos para satisfazerem suas paixões. O que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus,
Aqueles que não compartilham de suas crenças, parecia ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes. Eles são levados pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Porque eles fizeram uma guerra de extermínio, porque sua religião é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos, os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus, enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando ides a dar de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar lhes fazer conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque querereis que estranhos vos crescem sob palavra, quando os vossos atos desmentem as doutrinas que pregais. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem o mesmo mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria, evidentemente, mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos, e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que podereis fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato, nada. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradável a Deus, as consagrando ao alívio daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso, o sacrifício de animais, feito com um fim útil, não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada, ou não aproveitava senão as pessoas que nada precisavam. Não teria alguma coisa verdadeiramente piedosa se consagrar aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de o honrar. Não digo com isso que Deus desaprovava cerimônias que fazeis para lhe pedir, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve se interessar mais pela forma que pelo fundo. Ok. Bom, essa última parte dos sacrifícios, né? Antigamente eram feitos muitos sacrifícios. Portanto, como eles falaram, começou com o sacrifício dos animais e depois passou para os sacrifícios humanos. Uns casos eram porque eles, na ignorância desses povos, eles achavam que eles estariam agradando a Deus, sacrificando, né? Era uma forma de estar, digamos assim, fazendo ali, né, uma adoração para Deus, para que assim, eles viam nisso, né, no sacrifício, que eles estariam fazendo uma oferenda, digamos assim, eles estariam oferecendo algo para que eles fossem retribuídos por aquilo que eles estavam pedindo, né? Só que muitas coisas a gente sabe que foram feitas, né, nesse período também de forma cruel. Eles usavam o nome de Deus
como manipulação, como crueldade também, para fazer esses sacrifícios, né? E aqui eles falam mesmo, que no final, qual que é o sacrifício, maior sacrifício meritório mesmo para Deus, né? É quando a gente faz algo pelo nosso próximo, mas algo de bem pelo outro, né? A gente sacrifica, por exemplo, a gente pode sacrificar o nosso tempo, a gente pode sacrificar, digamos assim, as nossas horas de lazer, mas para fazer o quê? Para fazer algo pelo outro. Isso sim, aos olhos de Deus, é meritório, certo? Então, às vezes, ao invés da pessoa, né, querer fazer, vamos supor, ali, eu vou fazer uma oferenda a Deus, eu vou... Isso é só uma colocação, tá, gente? Eu vou, sei lá, eu vou imprimir 100 santinhos para distribuir. Então, aquele valor que eu ia imprimir, dos 100 santinhos, se eu comprasse, né, algo, né, para uma doação dos necessitados, teria, aos olhos de Deus, digamos assim, mais valor, certo? Então, às vezes, é a mesma coisa a gente fala das promessas, né? Muitas pessoas fazem promessas, mas, assim, hoje a gente entende que o que realmente digamos assim, serve mais, assim, que tem mais valor, é aquilo que a gente faz de caridade pelo outro, ok? Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa parte? Uma parte bem tranquila da adoração, né? Alguma dúvida? Ok, então. Ó, a parte aqui da aula 37, que ia falar sobre a reforma íntima, né? Que seria, na verdade, era para ser uma pesquisa em grupo. Mas a gente fala um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, ok? Renata, Diga. preciso voltar no assunto do bolo. Eu não quis falar para não atrapalhar a aula. Aquele bolo foi uma amiga minha que fez. Na próximo encontro nosso que você tiver com o Alexandre, eu vou fazer o bolo e vou embrulhar um por um, porque eu tenho paciência. Muito bem. Viu? No outro eu vou fazer e vou levar para todo mundo, bolo embrulhado. Escondeu de nós no dia, hein? Escondeu de nós no dia. Não, eu falei. Falei, né, Lúcia? Que foi uma amiga minha que fez. O encerramento. Vamos lá, então. Muito bem, então, gente, vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse tempo precioso a nós concedido, por mais este aprendizado que tivemos e vamos agora, então, elevando os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lugares de conflito, fome e miséria da Terra. Vamos vibrar por este país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes, por toda essa espiritualidade de luz que tanto auxilia este país. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, e por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos, e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vamos vibrar
pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede na Avenida Sabora Caminho, número 810, por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e seus assistidos. Vibremos pela câmara de passes e pela urna de vibrações, por todos os nomes lá contidos. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai e nunca nossa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças